E é um conflito que tem, a gente tem visto abusos que solavancam os direitos humanos, né? Desde o início. Então é uma questão muito delicada, envolve uma questão religiosa bastante presente na Terra Santa, tudo que envolve. Aí você tem os assentamentos, que é uma questão delicada, você tem toda a faixa de Gaza com complicações e com dificuldade da autoridade palestina efetivamente tocar. A gente sabe que não é, a autoridade palestina não é um Estado organizado. Isso traz limitações, e aí você tem os jovens ali com limitações as mais diversas, o que obviamente não justifica um ataque a Israel. E na minha avaliação, e aí a gente não pode querer olhar a guerra lá com os nossos olhos aqui, né? É um ataque foi muito, usar a expressão correta, né? Foi muito duro a forma como essa guerra começou, né? Aquele ataque orquestrado, aquela violação, e a gente viu muita notícia de pessoas nos kibbutz assim sendo assassinadas de maneira muito dura. Então é uma guerra delicadíssima e que a comunidade internacional precisa ter um olhar bastante atento para ela, porque ali tem um potencial lesivo bastante grande também contra o patrimônio histórico. O Estado de Israel como um Estado reconhecido pela ONU em 48, criado pela ONU em 48, então a gente tem muito cuidado para analisar esse formato. Eu gostaria de ter mais tempo para estudar mais esse momento, as causas geopolíticas, mas do ponto de vista religioso, político, é uma guerra que a gente acredita que deva demorar para parar. Mas a sua formação em relações internacionais passa por isso, né, Alain? Em Passa. como estabelecer relação, em como fazer contato, em como encontrar meios alternativos para o conflito, não é isso? E como encontrar métodos de solução de controvérsias, né? Como que a gente vai solucionar uma controvérsia de um assunto que todo mundo julga ter razão? Eu não sei fazer juízo de valor, mas essa nova guerra ali em Israel, os dois lados, eu não estou fazendo juízo de valor, eu tenho a minha percepção pessoal com relação a ela, mas todo mundo acredita que tem razão. E aí essa é a grande dificuldade. Por isso eu acredito muito nos instrumentos multilaterais para mediar os conflitos. A ONU tem que assumir esse papel, para isso que ela foi criada. Da mesma forma que a ONU precisa assumir um papel de protagonismo na Ucrânia, porque a ONU não é um braço militar, ela é um órgão civil. A partir do momento que a OTAN tomar uma posição mais incisiva na guerra da Ucrânia, aí é militar. É militar. Mas você falou sobre essa questão de métodos de fazer com que as pessoas solução de controvérsias, né? Solução de controvérsia. Como é que pode encontrar solução para uma controvérsia num mundo que hoje as pessoas não querem mais conversar? Elas se negam a ouvir a outra. Se negam a dialogar, né? Se negam a dialogar. Como isso é possível? É muito difícil, mano. E aí todo mundo que está envolvido tem que ter a capacidade de ceder alguma coisa. Não estou falando de ceder território, não estou falando de amenizar ou relativizar a agressão que você sofreu, longe disso. Mas é deixar isso para um segundo momento. E no primeiro momento discutir um cessar-fogo que vai permitir que a população civil, que não é responsável por nenhuma agressão de ambos os lados, possa ter minimizado os efeitos da guerra. Porque quem sofre muito com a guerra é a população civil, que muitas vezes não tem nem a opção de escolher. Certamente, se os palestinos fossem ouvidos majoritariamente acerca do ataque que foi feito a Israel, se fosse um civil, fosse escolher, vamos fazer uma votação aqui, certamente não iam permitir. Porque a situação hoje de quem vive na Palestina está muito pior do que antes do ataque. Não, certamente a população civil não concorda com esse tipo de coisa. E a gente olha para aquele ataque do lado dos israelenses, a gente vê que mesmo com o domo de ferro, com todo o investimento em defesa que o governo de Israel fez ao longo do tempo, e aí esse ano foi o centenário de uma das figuras que eu admiro muito do ponto de vista político em Israel, que foi o Shimon Peres, que seria o centenário, foi o centenário de nascimento, mas ele já faleceu, Nobel da Paz, aquela foto emblemática do Yasser Arafat com Bill Clinton foi construída
muito pelo trabalho do Shimon Peres. Então isso é um caminho, ele presente nisso, está lá na foto, foi uma figura muito importante para que naquele momento, na década de 90, aquela região do mundo tivesse um pouco mais de estabilidade geopolítica. Mas eu confesso que foi muito duro, né? E assim, as imagens daquilo. Então você imagina do ponto de vista, mesmo com todo, como eu falei, investimentos no Dome de Ferro, investimentos em segurança, recrutou o exército israelense, ele é reconhecido como um que treina muito bem as suas tropas, tem bastante investimento nisso, um número alto de soldados, muita gente na reserva, né? Tá todo mundo que está em idade de militar é chamado. E tem coisas mais complexas aí, Alan, porque eu tenho visto muita coisa sobre isso e assistido muito podcast, até por causa desse podcast aqui, eu fiquei assistindo muita coisa para pegar a dinâmica, aí o pessoal começa a questionar o quanto a rápida ou a demorada resposta do exército israelense também acabou contribuindo para que houvesse... Para a escalada, né? Para a escalada. Então, assim, é extremamente complexo. E muito triste, né, mano? Não. Porque, assim, muito triste porque uma nação independente, aí não estamos discutindo a questão dos assentamentos, isso é uma outra questão. Mas um Estado independente, reconhecido, com governo, e o principal, quem morreu foi civil, cara. Não,